Shalom, paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos. Eu quero vos trazer esse estudo, as promessas do Apocalipse, o que o Senhor dará àqueles que vencerem até aquele grande dia. Então, me acompanhe agora nesse vídeo. Muito bem. O que o Senhor dará aos vencedores quando ele vier? Essa é uma pergunta. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22:12. Esse é o que o Senhor nos dará, o galardão para todos aqueles que, segundo as suas obras, vencerem, Vencerem trazendo a palavra, andando, fazendo as boas obras, andando conforme o querer do Senhor, receberá o galardão. É uma promessa que o Senhor nos fez aqui em Apocalipse 22:12. Nós receberemos esse galardão. É uma promessa, e o que o Senhor promete, Ele nos cumpre. Que símbolo de vida eterna será permitido aos vencedores comerem? Qual o símbolo de vida? Em Apocalipse 2:7 está assim: dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Lá nós comeremos, o fruto da vida eterna, vai ser eterno. A árvore da vida, ela é mencionada 6 vezes na Bíblia, 3 vezes em Gênesis, 3 no Apocalipse. Agora, redimidos, os seres humanos terão a vida eterna na nova terra, a nova Jerusalém, a nova terra. Nós desfrutaremos, porque nós estaremos nesse dia redimidos, morando junto com o Eterno. Apesar de ser o Todo-Poderoso, como Deus revela sua compreensão e ternura. Digo, todavia, a vós outros, outra carga não jogarei sobre vós. 2:24. O Senhor nos diz que outra carga Ele não jogará sobre nós. Esse é o carinho que o Senhor Deus de Israel tem por cada um de nós. João, quando vê Jesus, desmaia. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Apocalipse 1:17. Jesus colocou a mão sobre os ombros de João e disse para que ele não temesse. Apesar de ele ter visto tudo o que ele viu, terrorizante, o Senhor falou para que ele não temesse. Essa palavra nos revela que as tribulações que nós estamos passando, enfrentando, se nós vencemos até aquele grande dia, receber o galardão, o Senhor, Ele nos diz para nós não tememos, porque Ele é o primeiro e o último. O Senhor, Ele sempre está do nosso lado para nos guardar. Até aquele grande dia, Ele vai nos guardar. Se nós confiarmos e crermos nele, na sua promessa que Ele está voltando e que é iminente. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. 3:10. Aquele grande dia. Se nós guardarmos, o Senhor, Ele vai nos guardar naquele grande dia. O inimigo a quem devemos vencer. Qual é o inimigo que nós devemos vencer? Quem é o adversário que devemos vencer? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé. 1 Pedro 5:8 e 9. É ao diabo que nós devemos resistir, ao nosso adversário.
É ele que é o nosso adversário, o nosso inimigo. E nós vamos resistir a ele orando, vigiando, buscando a presença do Senhor, deixando os pecados para trás. Nós vamos vencer dessa forma contra esse adversário que nos aponta os nossos pecados, fazer com que nós venhamos pecar e nós agimos de maneira contrária ao Deus de Israel e nós perdermos a nossa salvação. A esse adversário é que nós devemos vencer, em nome de Jesus. Que conduta introduziu o diabo na terra a fim de destruir-nos? Qual a conduta que ele introduziu? Ele introduziu na terra, amados, o pecado e a transgressão da lei. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. 1 João 3, 4 e 8. Porquanto transgredir as leis, por isso serão queimados os moradores da terra. Isaías 24, 5 e 8. O pecado é que faz nós transgredir a lei. É o pecado que nós praticamos, que procede do diabo, é que faz nos afastarmos do Senhor, transgredir e perdermos o nosso galardão, perdermos a nossa salvação. Porquanto transgredir a lei, por isso serão queimados os moradores da terra. Aqui em Isaías diz que por transgredir a lei serão queimados os moradores da terra. Eu falei no outro vídeo, amados, e essas pessoas que transgrediram a lei, os ímpios que andam no pecado, na iniquidade, esses moradores, eles terão seus dias contados, estão com seus dias contados por causa do pecado. O Senhor Jesus está voltando e serão queimados todo aquele que pratica a iniquidade e não se arrepende do pecado, não quer se voltar para Jesus. Quais são as duas características do remanescente fiel a quem Satanás odeia e persegue? Quais as características da pessoa que Satanás ele odeia e persegue? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, tem testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17. Satanás não gosta que os santos, as pessoas, guardem os mandamentos. Se o Senhor diz que não roubarás, não matarás, não adulterarás, honrai seu pai e a sua mãe, todos os mandamentos que constam nas Sagradas Escrituras, essa é a perseverança que nós santos devemos ter. Porque Satanás não se agrada das pessoas que buscam e andam na presença do Senhor. Ele sabe que os dias dele está contado. Então ele tenta fazer com que nós venhamos pecar. Por isso que ele fica 24 horas ao nosso redor, para nós pecarmos contra Deus e perdermos o nosso galardão. Jesus disse: semeia mais, guardareis os meus mandamentos. João 14, 15. Quem guarda os mandamentos demonstra sua identificação com Cristo e por isso atrai a ira do inimigo. O inimigo se ira, porque Jesus disse na palavra dele em João 14, 15, semeia mais, guardareis os meus mandamentos. Quem guarda os mandamentos demonstra sua identificação com Cristo e por isso atrai a ira do inimigo. O inimigo não quer que nós deixemos de pecar, que nós deixemos de fazer as coisas erradas. Porque ele sabe que Jesus, ele disse, os mandamentos dele que ele deixou na face da terra, através das Sagradas Escrituras, inspirada pelos santos do Senhor, os discípulos, profetas, é para nós purificarmos. O Senhor morreu e ressuscitou o terceiro dia por nossos pecados. E o mandamento dele é que nós guardemos os mandamentos, que fala sobre a vinda dele, que fala sobre ele, que nós devemos santificar, porque sem santificação é impossível agradar a Deus e alcançar ao Senhor. Aquele que não crê também em Jesus, não crê em Deus, não verá o reino dos céus. Então o inimigo tem raiva das pessoas que guardam os mandamentos, porque é ali que a gente veja as verdades.
Como se obtém a vitória? Apocalipse 1:5 diz que Jesus nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. O que devemos fazer para que o Senhor nos lave com seu sangue? O que nós devemos fazer para que o Senhor venha nos purificar? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e convertei-vos, a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Atos 2, 37 e 38. Pedro lhe respondeu em suas cartas para aquelas nações, aqueles povos, aquelas igrejas, para que se arrependesse, se convertesse, cada um, e que fosse batizado, que se arrependesse dos seus pecados, das suas iniquidades, e reconhecesse que Jesus, ele perdoa os pecados e que ele é o caminho da salvação. Essa foi a resposta dada para nós obtermos a vitória e vencermos. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Lucas 13:3. É como eu disse nos vídeos anteriores sobre o inferno. Essas pessoas que, se não se arrependeres, todas igualmente perecerão. Eu já passei aquele estudo ali, se você for ali, você vai ver, amados. Lucas fala aqui 13:3. Porque perderão o galardão, porque não se arrependeram, não querem se arrepender da iniquidade. Tem que haver duas coisas em nossa vida. Primeiro, o arrependimento, tristeza pelo pecado. Nós temos que nos arrependermos e deixarmos o pecado de lado. E conversão, mudança de vida. Nós temos que deixar o pecado para trás e nos convertermos, deixarmos e que haja mudança de vida, não pecando mais. Que promessa demonstra que a salvação é gratuita e que é recebida pela fé em Jesus? E quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 22:17. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:24 e 25. Se nós quisermos receber a graça, a água da vida, e a condição de se tornar um filho do Altíssimo e morar na cidade santa em Jerusalém, nós temos que receber de graça a água da vida, receber ele como Jesus, como Rei, para nós podermos também morarmos com ele e vencermos. Que declaração inspirada por Deus mostra que o arrependimento e a fé devem ser acompanhadas de uma mudança de vida. Qual a declaração que Deus inspirou aqui? Para o arrependimento e fé, deve ser acompanhados de uma mudança de vida. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para ser apagados os vossos pecados. Atos 3:19. Se nós nos arrependermos e nos convertermos, serão apagados os nossos pecados. Que promessas demonstram que nosso Senhor quer que os redimidos sejam fiéis? Qual é a promessa que ele fez? A palavra é essa: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse 2:10 e 11. Se nós formos fiéis ao Senhor até o fim, não pecando, não transgredindo, não voltando atrás no pecado, na iniquidade, nós receberemos esse galardão, se nós somos fiéis até a morte. O vencedor de nenhuma morte sofrerá o dano da segunda morte.
essa morte que está por vir, amados. Aqueles que estão pecando, aqueles que estão em iniquidade, esses sofrerão o dano de segunda morte. E se nós formos fiéis até a morte, nós receberemos a coroa da vida. Mas para isso nós devemos nos purificar, vigiar, andar na presença do Altíssimo, do Deus de Israel. Se nós vencermos até o fim, aqui em Apocalipse está falando, 2:10, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Se nós somos fiel, não pecarmos mais, deixarmos pecados para trás, nós teremos o galardão, a coroa da vida. O Senhor nos coroará e nos dará o galardão daquilo que nós plantemos, semeamos, aquilo que nós cuidemos do reino, pregando a palavra, andando na verdade, anunciando arrependimento aos que estão no pecado, para que não sejam pegos desprevenidos, porque a qualquer momento, a qualquer hora, Jesus virá e arrebatará a igreja. E muitos estão desprevenidos, amados. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte, se for fiel até a morte e deixar todo o pecado e imundícia do mundo para trás. Essa é uma grande promessa, e essa promessa, amados, já está a pouco minutos de ser alcançado, porque nós estamos vendo que está muito iminente a volta do Senhor Jesus. O Deus de Israel está próximo, está iminente. As pessoas consideradas maranatas, que pregam a volta de Jesus, estão se preparando, porque o Senhor está voltando. Nós vemos através de sinais no céu, na terra, no mar. Nós estamos vendo tudo se cumprir. E para nós termos essa coroa da vida, esse galardão, nós temos que nos arrependermos, nos convertermos do nosso mau caminho e andar na presença do Senhor, até o momento que Ele vir. Porque vai ser num piscar de olhos. Quanto menos nós esperarmos, o Senhor Jesus virá. Amados, esse é o pequeno estudo que eu estou trazendo sobre a promessa do Apocalipse, a qual o Senhor fez para nós nas Sagradas Escrituras. Se você gostou, meus amados irmãos, deixe aí o seu like, o seu comentário. E volto a repetir, amados, o seu like tem que ser ali embaixo do vídeo, não no comentário. Deixe o seu comentário, o like embaixo do vídeo e clicar o sininho e se inscrever, né, também, né? Porque senão você não vai ver a repercussão dos vídeos que eu trago aqui, os estudos, as orações, as notificações, né, de tudo aquilo que eu trago no meu canal. E eu continuarei trazendo também as notícias, porque eu também trago as notícias de Israel e o que acontece no mundo, né? De vários sentidos, mas tudo que abrange a Deus, tá certo, meus amados? Então, Pai de Cristo Jesus, até mais, assim Deus de Israel nos permitir. Estarei trazendo um outro estudo. Lembrando, amados, nós temos que orar, vigiar e se consagrar para trazermos a palavra do Senhor, porque o ladrão, Satanás, o diabo, ele está ao nosso redor e ele está tentando ofuscar a verdade daqueles que trazem a verdade. Então, orai, amados, vamos ser vigilantes como as 5 virgens prudentes, orando, vigiando, para que nós não sejamos tragados pelo adversário, porque o adversário tem causado muitas heresias, muitas apostasias estão vindo por aí. Então, vamos orar para que não haja esse tipo de cilada do adversário, porque senão nós poderemos ficar para trás, ser deixados para trás devido ao pecado, à iniquidade e à imprudência. Nós temos que ser prudentes
e também vigilantes, para que nós não caímos nas mãos de Satanás, trazendo heresias e apostasias, porque ultimamente a gente observa que as igrejas estão muitas igrejas, amados, estão no pecado da apostasia, falsos profetas, falsos líderes, homens em cima dos púlpitos que estão pregando mentira, engano, estão pregando a verdade, mas não vivem da verdade. Falam que é pecado adulterar, mas estão adulterando dentro das igrejas. Falam que não deve roubar, mas estão roubando dentro da igreja. Eu quero trazer um próximo vídeo, de repente, se assim Deus permitir, eu trarei sobre esse respeito. Tá certo? Então, paz de Cristo Jesus, até mais, se assim Deus de Israel nos permitir. Shalom e até mais.